E aí? Aqui é o Zangado e hoje de Valendo a Pena Jogar, e o game que vou analisar pra vocês hoje por completo, esse que já apareceu aqui no canal no vídeo da meia hora, é o terrível, no bom sentido, né? Outlast. Jogo tenso, bagarai. E não tem data melhor que uma sexta-feira 13, né? Ui. Vídeo de análise, jovens. Vamos ao nosso ritual padrão. Vão lá, prepara um lanche, coisa leve para não engordar. Uma buchada de bode com suco de guariroba, acho que já tá bom demais. Se acomoda, fica confortável e vem com o tio. Outlast é um game indie de gênero terror desenvolvido e distribuído pela Red Barrels, lançado em setembro desse ano, 2013, disponível no momento apenas para PC, mas já foi anunciada uma versão ano que vem para PlayStation 4 também. E vamos lá, começando pelo enredo. A história do game se trata de um mistério, então nós começamos com um mínimo de informação e as coisas vão sendo descobertas aos poucos. Vai se montando um quebra-cabeça, então o que eu posso falar sem spoiler é o seguinte: o protagonista se chama Miles Upshur. Eu sempre coloco foto dos personagens e itens nos vídeos quando eu estou falando sobre eles, mas o Miles não aparece em nenhum momento do jogo, apenas a sua sombra, então, né, não tem jeito. Ele deve ter aí no máximo uns 30 anos de idade e trabalha como um repórter investigativo. Um dia, ele recebe um e-mail anônimo dizendo que um hospício chamado Monte Maciço estaria acontecendo atividades estranhas e isso seria um furo de reportagem que poderia mudar a sua vida e ele conseguiria ser reconhecido mundialmente. E é esse o começo do jogo, ele andando de carro, levando uma pasta para guardar alguns documentos, uma caderneta para fazer suas anotações e uma câmera para registrar o local e quem sabe umas entrevistas, né? Para variar, o lugar fica em uma área totalmente isolada que não pega sinal de celular e nem de rádio. Miles acha estranho porque não tem ninguém na recepção e ainda tem uns carros da SWAT, parecem ser da SWAT, abandonados na porta. Com todas as portas principais trancadas, ele dá o seu jeito de entrar dentro do hospício. Esse que foi o maior erro, a maior burrada, a maior idiotice da sua vida. O local foi totalmente tomado pelos pacientes. Vários deles se tornaram monstros, ou estão bem próximos disso, porque estariam passando por algum tipo de ritual ou experiência, sendo castrados, mutilados. Alguns estão com muito medo e ficam se escondendo, outros se perderam da realidade e vagam por aí falando sozinhos, mas o problema mesmo são os agressivos, que atacam quando você se aproxima, ou os psicopatas que matam tudo o que encontram. Canibalismo, necrofilia, tudo de imundo, sádico e podre, Miles vai vivenciar lá dentro, enquanto tenta sobreviver, investigar e escapar. A campanha dura em torno de 4 horas de duração no máximo, eu devo ter zerado aí em umas 3 horas e meia, depende muito se você vai ou não se perder em alguns trechos, não sabendo o que tem que fazer, para onde ir, o que é muito comum já que o jogo não tem mapa para facilitar sua vida. Você tem que sair por aí explorando e ao mesmo tempo se escondendo porque você não sabe o que você vai encontrar. No game nós podemos andar, correr e quando corremos nós podemos olhar para trás para saber se tem alguém nos seguindo. Abaixar, andar abaixado, olhar de lado, sem ter que colocar o corpo inteiro para ver o que tem no corredor, tipo você dá uma espiada de leve, pular, subir e descer escadas, além de escalar algumas coisas e se equilibrar e pular obstáculos. Ah, Zangado, você não falou bater. Não, não tem isso. Você não possui nenhuma forma de defesa no jogo. Você é vítima. Ou você foge e se esconde, ou você morre. Miles tem sua câmera que filma os locais e também tem um zoom para você poder enxergar algo suspeito à distância. E a visão noturna praticamente é obrigatória, porque os trechos de escuridão total são muitos. Essa câmera funciona com baterias, então é necessário procurar sempre por mais. O limite são 10. Em modo câmera normal, a bateria gasta lentamente. Em modo visão noturna, ela gasta muito rápido, então saibam administrar bem. Esse lance de utilização de câmera foi inspirado em um filme que eu já citei e linkei para vocês em outro vídeo, que é o Hack. Acho muito foda esse filme e ele também tem seus momentos tensos e bizarros que são parecidos. Aqui vai umas dicas do tio. O jogo ele segue linear, certo? O caminho para se avançar na história é um só. Mas a maneira que você vai se esconder e escapar dos perseguidores vai do momento e vai do seu desespero.
Mesmo que você saiba o caminho que você deve seguir, por exemplo, é o da direita, vá para o da esquerda antes. Lá você vai encontrar baterias para a câmera, ou você vai encontrar documentos com fichas de pacientes e registros de acontecimentos no local. Isso é fundamental para você entender a história, porque é assim que ela é contada. Não ignorem isso, senão você vai boiar e não vai entender porra nenhuma. E depois vai falar bosta que não entendeu ou que a história é ruim. Muito pelo contrário. A história desse jogo é ultra foda e ultra tensa. E são pouquíssimas cutscenes, então se liga. E mais, em locais iluminados você não precisa utilizar a câmera. Mas sempre que você observar algo estranho, tipo letras de sangue na parede, corpos mutilados com muita violência, tipo explodido com órgão até no teto, algum laboratório improvisado, registre isso com a câmera. Filme. Toda vez que você filma algo bizarro, Miles faz anotação na sua caderneta. E como ele não fala no jogo, é por ali que nós entendemos o que passa em sua cabeça. E também contribui para a história. Beleza, Creuza? Então maravilhoso. Os objetivos vão aparecendo conforme a gente vai avançando. E geralmente são: vá até tal lugar, busque uma saída, pegue o elevador, encontre a chave para o elevador, encontre isso, encontre aquilo, escape, fuja, sobreviva. Nem todos os perseguidores nos matam com apenas um golpe. Então o game trabalha com um sistema de recovery. Para despistarmos eles, nós podemos esconder embaixo da cama, dentro do armário ou aproveitar alguma escuridão e procurar não fazer barulho. O som do jogo é muito foda, transmite muita realidade, tanto para você, para ouvir os inimigos à distância, quanto para eles também. A ambientação do jogo é fantástica, a atmosfera é fulminante, jovens. O clima de terror é apresentado ao máximo, o nível de detalhes é altíssimo, o gráfico do jogo é muito bonito também. A ambientação lembra muito a segunda temporada de um seriado chamado American Horror Story, The Asylum. Esse seriado que também é muito pesado, eu não recomendo para menores de 18 anos não. A trilha sonora em geral é ausente, tocando apenas em situações de perseguição ou quando perseguidores conhecidos estão perto. Essas músicas foram muito bem produzidas. Os controles do jogo são muito poucos e respondem muito bem, a jogabilidade é boa. A dificuldade do jogo vai variar do seu psicológico, em se concentrar e manter a cabeça fria, uma tarefa que não é fácil. As pessoas que vagam pelo hospício são chamadas de variantes. E os tipos eu já citei lá no início do vídeo, dos inofensivos aos brutais. Os brutais te perseguem e querem te matar. Você precisa correr, você precisa se esconder e eles vão te caçar. Nem sempre escondido você está seguro. Eles ainda podem te achar. E eles são espertos. Eles vão te enganar também. Presta atenção. Às vezes eles correm atrás de você e não te acham. Daí eles fingem que vão embora. E quando você acha que está tudo tranquilo, eles te pegam na saída. É uma situação para dar infarte nos mais sensíveis. Esse sistema de trabalhar o psicológico do jogador e sempre apresentar um perseguidor diferente é inspirado no jogo Haunting Ground, game que eu já fiz análise para vocês aqui no canal. E tá aí na descrição do vídeo a análise para quem não viu ainda. Haverão vários perseguidores durante o gameplay, porém sempre tem um filho da puta maior, um filho da puta mestre, e ele se chama Chris Walker. Ele lembra muito Nemesis, ele tem música própria, ele faz um barulho correspondente tipo de corrente se arrastando, e ele fica te chamando de Little Pig, pequeno porquinho, quando ele te procura. Esse puto dos infernos é um colecionador de cabeças. Nós até testemunhamos uma cena dele arrancando a cabeça de um variante comum, apenas com as mãos. Ele é o mais casca-grossa de todos e ele vai te perseguir o jogo todo. E sempre que a situação estiver difícil, ele vai aparecer para piorar ainda mais. A inteligência artificial dos inimigos é impressionante, eles são muito espertos. E eles vão tentar abalar o seu psicológico para você cometer erros e eles te pegarem. Seja paciente para não cair em armadilhas. E se der merda, corra. Explore a escuridão o máximo que você puder. Nenhum inimigo te enxerga no escuro, mas eles podem ouvir o barulho da câmera sendo ligada e dos seus passos. E se Miles estiver com muito medo por ter sido golpeado alguns segundos antes, ele começa a respirar muito forte e fazer sons de desespero.
Isso também vai revelar seu local. A dublagem do jogo é ótima, as vozes dos variantes e dos poucos personagens foram muito bem escolhidas, a movimentação dos inimigos é muito bem fluida, principalmente do Miles, ainda mais tratando de um jogo em primeira pessoa, que geralmente não se atenta muito a esse detalhe. Me lembrou muito Mirror's Edge, quando você se levanta, olha para os lados, começa a correr desesperado, pula obstáculos, quando você chega próximo a uma parede ele coloca as mãos nela, ou quando você olha para baixo e vê suas pernas se mexendo, é impressionante. A física também é muito boa. Se você não tomar a distância ideal para saltar, você vai cair. Ou você calcula bem, ou você cai. Sobre bugs, acontecem. Uma vez eu estava fugindo de 2 variantes, e quando você foge, você tem que ir fechando as portas para poder atrasar eles, porque daí eles vão ter que arrombar a porta. Você também tem a opção de arrastar objetos para dificultar ainda mais que eles arrombem a porta. Eu tinha fechado a porta e estava empurrando um objeto quando os inimigos me mataram através da porta. O braço de um deles atravessou a porta e me acertou. Ah, Zangado, quebrou a porta, ele fez um buraco e ele te pegou. Né? Atravessou mesmo, igual um fantasma. Isso aconteceu 2 vezes em todo o gameplay. Outlast é um tapa na cara do jogador. Você vai se assustar, você vai se chocar, a violência gráfica é muito alta. Corpos dilacerados, órgãos espalhados em cima de uma mesa, corpos sem cabeça sendo estuprados, homens castrados ou não andando nus pelo cenário. O índice de violência, maldade e terror faz com que esse jogo seja recomendado apenas para maiores de 18 anos. Fim de história. Se você tem medo de Slender, se você tem medo de paranormal, nem passa perto de Outlast. E mais, Outlast é um tapa na cara e um dedo no toba das grandes empresas que não sabem mais produzir games de terror hoje em dia. Há anos eu não vi um jogo tão marcante e que levasse o nome de horror como uma bandeira mesmo. As grandes empresas têm medo de ousar hoje em dia, não querem mais chocar ninguém, porque isso faz com que aumente a faixa etária do jogo e talvez ele venda menos. Reconheço que Outlast passou dos limites em várias cenas. Existem filmes de terror, como O Chamado, por exemplo, que é um suspense com vários sustos. E existe aquele terror mais brutal, tipo Jogos Mortais, O Albergue, que nem tudo é assustar apenas. Há muitas cenas para chocar quem assiste. E é assim que Outlast funciona. Você toma sustos, claro, vários, mas você vai se chocar também com o que você vai ver durante o gameplay. Outlast é um game excepcional que custa aí uns R$35 na Steam, muito barato, mas ele é um game para poucos. Pense bem se você quer mesmo esse tipo de entretenimento. O bagulho é pesado. Pesado, bagarai. Bom, jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar, se possível comentar. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí.